Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, nesse canal maravilhoso que te aproxima cada vez mais das tuas aprovações agora no concurso da Polícia Militar do Maranhão. Vamos a mais um aulão grátis. Aulão este em que nós iremos resolver questões inéditas do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Vamos falar também sobre o nosso maravilhoso evento presencial em São Luís e teremos uma novidade ao longo do vídeo. Eu peço que você continue focado até o final. Serão 8 questões inéditas, estilo CESP, ou seja, de certo ou errado, com comentários. A gente espera que você fique até o final e ao final você deixa aí sua sugestão, seu comentário, sua crítica e principalmente diga quantas você acertou, diga quantas você errou, diga qual o seu município para que a gente possa cada vez mais se conhecer, cada vez mais se aproximar. Vamos trazer para você também aqui uma novidade, um super pacote de maratonas. Vamos falar nesse vídeo também. Espero que você fique atento, porque com certeza quanto mais exercícios melhor e tudo vai ser explicado nesse vídeo, beleza? Vamos então, olha só, meus amigos, evento presencial mega aulão em São Luís. É no dia 18 de novembro, a partir de 9 horas da manhã, no valor de R$ 42,00, é um preço promocional. É muito simples, basta você acessar o site lojadoconcurseiro.com.br ou então vai aqui ó, na descrição do nosso vídeo, tem o link, você clica e aí vai direto lá para fazer sua compra, pode inclusive pagar parcelado no PagSeguro em até 12 vezes. Só um detalhe, esse preço ele é promocional, só vale para o primeiro lote apenas 300 ingressos. Então corre que nós já vendemos bastante, tá? Olha só, dia do evento, 18 de novembro, um sábado, horário de 9 às 12 e 14 às 18 horas. O ingresso que você paga, você tem direito a assistir os 2 turnos. Você vai, chega lá, assiste a aula de 9 às 12 e depois de 14 às 18 horas. Bem, pessoal, o local do evento, então, é no Rio Poti Hotel São Luís, extremamente conhecido para o pessoal que mora em São Luís e região. O endereço é na Avenida dos Holandeses, sem número, lote de 2 a 5, quadra 32, Ponta da Areia, São Luís, Maranhão, tá? Local extremamente nobre da capital maranhense, né? A Ponta da Areia, famosíssima, essa área aqui da Ponta da Areia. Olha só. Bem, meus amigos, as vendas de ingressos, elas vão ocorrer onde? Mais uma vez, no nosso site, lojadoconcurseiro.com.br. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem o link. Lembrando que são apenas 700 vagas. O primeiro lote está sendo vendido de forma promocional por R$ 42,00, só que são apenas 300 ingressos e já vendemos bastante. Os demais lotes vão custar R$ 50,00, incluindo aí o dia do evento, caso ainda tenha ingresso. O seu ingresso que você vai pagar dá direito a você a água mineral e cafezinho, para que evite você estar saindo lá para a região de onde ficam os ambulantes, no meio da rua, tá certo? E perder o foco da aula. Não, assim você sai do auditório rapidinho ali, toma sua água, toma seu café e volta para poder nos assistir. Lembrando, meus amigos, o seguinte, o evento vai contar com 3 professores. Eu, que devo resolver em torno de 40 questões, comentando, explicando e resolvendo 40 questões estilo CESP. Tem o professor Helder Coelho, que vai traçar todo um panorama da geografia do Brasil, da geografia do Maranhão. Professor Pantoja, a mesma coisa com relação à história do Brasil, história do Maranhão. Vão traçar os principais pontos, vão resolver questões também e com certeza o evento vai ser um sucesso. Se eu fosse você, eu corria, comprava meu ingresso, porque com certeza você não vai se arrepender, tá certo? Não espere por outro aulão, até porque se nós formos fazer outro aulão, que nós iremos fazer outro aulão de revisão mais próximo à prova, ele será diferente desse aqui, será com outras ideias, outros temas, outros tópicos de outra importância. Então vamos lá, beleza? Bem, vamos falar agora do que a gente veio aqui para falar, em especial, que são o quê?
questões inéditas elaboradas pela equipe da loja do concurseiro com base no estilo do CESP. Julgue os itens de 1 a 8 de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão, que é a Lei 6.513 de 1995. Olha só. Os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de soldado ingressarão na Polícia Militar como cadete por um período correspondente à duração do curso de formação. Então, veja, ingressarão na Polícia Militar como cadete por um período correspondente à duração do curso de formação. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Traduzindo, que você que está nos assistindo, que com fé em Deus, com toda a sua dedicação, você vai passar, você vai ser aprovado, você vai se tornar um policial militar do Maranhão, um soldado. Você, enquanto você estiver no seu curso de formação, você será chamado de cadete. Isso aí está errado, porque você não será um cadete ao longo do curso de formação, você será chamado de aluno, tá? E onde é que está previsto isso, professor? Artigo 16. Os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de formação de soldado, ou seja, você que será um soldado, ingressará na Polícia Militar como aluno e não como cadete, por um período correspondente à duração do curso. Portanto, enquanto você estiver no curso de formação de soldado, você será chamado de aluno. Terminou o curso com aproveitamento, vai ser nomeado soldado da Polícia Militar do Maranhão, ok? 2. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares de categorias diferentes e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Meus amigos, o CESP, ele tem diversos tipos de questões. Questões que vão exatamente na letra da lei, mudando uma palavra, tirando uma vírgula, um ponto e tal, para fazer ficar errado, ou para fazer ficar apenas um floreado para confundir, mas continuando a estar correto. E tem as questões famosas, que são as de situação hipotética. Por isso que a gente coloca questões variadas para você. Letra da lei, situações hipotéticas e por aí vai. Essa aqui, bastava você observar uma palavra que você ia perceber que está errado. Não são de categorias diferentes. Círculos hierárquicos, lembra? É como se fossem famílias, tá certo? Então, se são famílias, são próximas, são semelhantes. No caso aqui, deveria estar escrito assim: círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares de mesma categoria. Tá? Então, tá errado o item 2. E aqui no artigo 18 você observa: círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Terceira, os alunos do curso de formação de sargentos, assim como os alunos do curso de formação de cabos, são denominados praças especiais. Isso aí, meus amigos, está errado, tá? Só quem são os praças especiais, segundo o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, né, dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão, são os aspirantes e os cadetes. Mas por que essa questão é interessante a gente lembrar? Porque em diversos outros estatutos espalhados pelo país, esses camaradas aqui seriam praças especiais, porque em alguns estatutos há previsão de que aqueles alunos que estiverem em formação serão considerados praças especiais, e esses estão em formação, porém, no Estatuto do Maranhão não fala dessa forma, fala que os aspirantes e os cadetes é que são as praças especiais. Portanto, o item 3 está errado. Olha lá, 19, o artigo, parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial e os cadetes
são denominados praças especiais. Ok, pessoal? Beleza? Quarta, João Soares, ex-aluno da loja do concurseiro, cursa a faculdade de Direito e há 3 anos é primeiro sargento da Polícia Militar do Maranhão, do 1º BPM. Então, veja, João Soares, ex-aluno da loja do concurseiro, daqui a pouco a gente vai fazer uma questão com o teu nome, com a tua cidade, tá certo? Então, João Soares, ex-aluno da loja do concurseiro, cursa a faculdade de Direito e há 3 anos é primeiro sargento da Polícia Militar do Maranhão, do 1º Batalhão da Polícia Militar em São Luís, tá? Batalhão de Polícia Militar em São Luís. João Soares, embora possua mais de 18 anos de efetivo serviço, não poderá ser selecionado para ingressar nos quadros de oficiais de administração, QOA, e de oficiais especialistas, QOE, já que uma das exigências é possuir a graduação de subtenente. Isso aí está certo, pessoal. Realmente, para ingressar nos quadros QOA e QOE, tem que estar na graduação de subtenente. Você pode atingir, você pode preencher todos os outros pré-requisitos, porém, você não conseguirá ingressar nesses quadros, ou seja, você não conseguirá se tornar oficial sem antes passar pela graduação de subtenente. É o que ele falou, não poderá ingressar, não poderá. Então, tá certo. Olha aqui, artigo 11, para ingresso no quadro de oficiais de administração, QOA, cuidado que na prova pode aparecer apenas QOA, e de oficiais especialistas, da mesma forma, na prova pode aparecer apenas QOE, serão selecionados os subtenentes. Ele não dá brecha para você pensar em outra graduação. Mediante os seguintes critérios: possuir o certificado de conclusão do 2º grau, hoje ensino médio, possuir no mínimo 18 anos de efetivo serviço, o João Soares na questão possuía, contar com no mínimo 2 anos na graduação, qual graduação? De subtenente, ser aprovado no curso de habilitação de oficiais de administração, CHOA, ou curso de habilitação de oficiais especialistas, CHOE, respectivamente. Parágrafo 1º. Para ser matriculado no curso de habilitação de oficiais de administração ou no curso de habilitação de oficiais especialistas, CHOA, CHOE, é necessário satisfazer os seguintes requisitos básicos, ou seja, olhe lá, estar em pleno desempenho das atividades profissionais, ser considerado apto em exame de saúde, ser aprovado em exame de aptidão física, possuir conceito profissional e moral, não estar denunciado em processo crime ou condenado em sentença transitada em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso, não estar submetido a conselho de disciplina. Então veja, olha só, na tela anterior, no artigo 11, falamos que para ingressar nesses quadros, teríamos que ter o quê? Apenas possibilidade para os subtenentes. Esses camaradas têm que possuir esses critérios aqui. Porém, não basta ser subtenente com tudo isso aqui. Tem que estar com todos esses pré-requisitos aqui também preenchidos. Então, para que você seja matriculado, para você frequentar o CHOA ou o CHOE, você tem que estar preenchendo todos esses requisitos básicos. Dentre os candidatos considerados habilitados, serão indicados para frequentar o CHOA ou o CHOE, os subtenentes mais antigos na graduação, de acordo com o número de vagas estabelecidas para cada curso. Tá certo, pessoal? Então é importante você saber isso daqui. Veja, para entrar nesses 2 quadros tem que ser
subtenente e tem que ter todo o preenchimento desses requisitos aqui, certinho? Quinta questão em homenagem ao nosso professor aqui da loja do concurseiro, de nome Valnei Oliveira, aquele que é sucesso no mundo todo, muitos de vocês conhecem, olha lá. Valnei Oliveira deixou de comparecer por mais de 24 horas ao 11º Batalhão de Polícia Militar em Timon. Um abraço aí, aproveitando para a galera de Timon, de Imperatriz, de Caxias, de Teresina, de São Luís, de Balsas, pessoal, de Bacabal. Sintam-se todos abraçados, tá certo? Pessoal de outros estados também, sintam-se abraçados pela equipe da loja do concurseiro, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Olha lá, então, deixou de comparecer por mais de 24 horas na sua OPM, Organização Policial Militar, em que exerce as suas atividades sem comunicar qualquer motivo de impedimento e então foi considerado ausente. Nesta situação, podemos afirmar que o seu cargo deve ser considerado vago. E agora, meus amigos, está certo ou está errado? Tem duas situações aí. Por mais de 24 horas que ele desapareceu, digamos assim, né? Deixou de comparecer, não comunicou qualquer motivo, é ausente? Esse é um ponto. O outro ponto é, nesta situação, podemos afirmar que o seu cargo deve ser considerado vago? Não, está errado. Onde está errado? Olha só o que diz aqui, pessoal, o artigo 27. O cargo policial militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um PM tome posse, ou desde o momento em que o PM exonerado, que foi dispensado, o deixe até que outro PM tome posse. Veja, por que a partir de sua criação? Porque, meus amigos, no momento em que o governador do estado, por exemplo, criar 1000 vagas para a Polícia Militar do Maranhão, por exemplo, naquele momento que ele publicar no Diário Oficial do Estado direitinho, não tem imediatamente ainda os 1000 policiais na rua, tá certo? Vai ter que ter licitação, escolher banca, concurso, curso de formação, tal, até que tomem posse, esses cargos estarão vagos. A situação da exoneração, idem, até que alguém tome posse. E ainda, segundo o parágrafo único, consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham falecido, motivo óbvio, se faleceu, o cargo está vago. Se for considerado extraviado, se for considerado desertor. Só que ele não fala em ausência. E note, aqui a situação do Valnei Oliveira era de ausência. E aí, então, nesse caso, nesta situação, não se considera vago, por isso que está errado o item 5. Beleza? Vamos aqui a mais uma situação. Veja que você observou a palavra extraviado, desertor, ausente ainda há pouco. Para gabaritar isso aí, a gente trouxe esse esquema, fica atento. Artigo 111, para quem tem a apostila, artigo 111, está aqui o nosso mascote da loja do concurseiro, simbolizando você já, bacana, feliz da vida, tá certo? Veja, quando é que o policial militar vai ser considerado ausente? Quando, por mais de 24 horas, ele deixar de comparecer à sua OPM, que é a OPM, Organização Policial Militar, sem comunicar motivo, ou, por mais de 24 horas, ausentar-se sem licença da OPM, onde deve permanecer. Nessas duas situações, quando passa de 24 horas, o policial militar é considerado ausente. Era isso que ele queria dizer lá na questão 5 ainda há pouco, tá certo? Beleza? Mas você ouviu falar em desertor também, não foi? Aqui no artigo 112, o militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação pertinente. Deserção é um crime previsto, tipificado no Código Penal Militar,
Deserção é quando o camarada quer ir embora. Ele sumiu porque ele quis. Quando passa de 8 dias, segundo o Código Penal Militar, aí ele vai se tornar um desertor. Beleza? Mas esse ponto que eu falei, de 8 dias, do crime de deserção, não cai para você. O Estatuto não prevê. Tá certo? O que prevê é o Código Penal Militar. Então, esquece um pouco essa situação de prazo, de deserção, tá? Agora, nós temos outras duas situações que são interessantes comentar, nos artigos 113 e 114. Quando o policial militar estiver no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradelo ignorado. Em qualquer situações dessas aqui, se ultrapassar 8 dias, vai ser o quê? Professor, ainda agora o senhor falou em deserção. Exato, mas quando não tem indício de deserção, é chamado de desaparecido. A grosso modo, deserção é aquele que a gente sabe que sumiu porque quis, falou que ia embora e tal, aí a gente vai pensar em deserção, mas não cai a questão dessa tipificação, porque é do Código Penal, como eu falei. Na tua prova, o que deve aparecer é algo nesse sentido. Joãozinho, militar do quartel tal, como foi ainda agora, deixou de comparecer tal, ou estava no desempenho de uma função, estava em uma operação militar, e sumiu, teve o seu paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Então ele será chamado de ausente, desaparecido, desertor, extraviado, etc. Nesse caso aqui, ultrapassando 8 dias. E quando não tem indício de deserção, ele é chamado de desaparecido. Desaparecido. Beleza? E se essa mesma situação ultrapassar de 30 dias, vai ser considerado extraviado. Beleza? Deixou de comparecer, comunicar, motivo, tal, ausentou-se sem licença, passando de 24 horas, ausente. Nessa situação aqui, se não tiver indício de deserção, quando ultrapassar 8 dias, é considerado desaparecido. Nessa mesma situação, ultrapassou 30 dias, é chamado de extraviado. Beleza, pessoal? O esquemazinho é para ficar bem claro na tua cabeça. A imagem, essa figura é aquela que tem que estar na tua cabeça. É aquela que tu tem que dar o print na tela do celular, tá certo? Do computador e deixar na tua galeria. Importante para dedéu isso daí. Beleza? Vamos em frente? Bem, galera, chegou aqui a nossa novidade, né? Muitos alunos perguntando, mandando e-mail, querendo saber se nós íamos ter um pacote só de exercícios, se podia comprar um pacote só de exercício de legislação. Pode sim, chegou a hora, começou a venda da maratona de exercícios para a Polícia Militar do Maranhão, da parte de legislação. Serão 120 questões que nós iremos resolver, estilo CESP. Vai funcionar como? Você vai ter acesso a um caderno em PDF com as questões e eu vou resolver em vídeo as 120 questões, parecido com o que nós estamos fazendo aqui nesta videoaula. Só um detalhe, não serão 120 questões de uma vez, para você ir se ambientando bacana, para você ir se preparando com extrema qualidade. Serão 6 maratonas de exercícios, serão 6 cadernos com 20 questões que você vai ter acesso em PDF, tá? Vão ter datas específicas para a publicação desses cadernos e correção dos exercícios comigo em vídeo. Pessoal, essa situação nós estamos divulgando nesse vídeo, mas ainda hoje no site, hoje nós estamos aqui no dia 3 de novembro, nós não temos ainda no site a venda desse pacote aqui, dessa maratona de exercício, mas nos próximos dias você já vai ter acesso por apenas R$30. Então você vai pagar R$30 somente pela resolução
dessas 120 questões estilo CESP, que nós com certeza vamos somar. Mas professor, eu que paguei o curso completo, como é que fica a minha situação? Pense bem, você vai ter no curso completo 100 questões de exercícios, tá certo? Você tem no curso completo 3 simulados. Em cada simulado eu vou resolver contigo 40 questões. Então você já tem 100 questões do curso completo na aula de exercício. Você tem mais 120 questões nos simulados. Só aí já dá um total de 220 questões. Mas tem aluno que tem sede em resolver mais questões. É o meu caso. Sempre que eu vou estudar, sempre que eu vou me preparar para um concurso público, por exemplo, eu também faço bastante questões, e quanto mais questões eu faço, mais questões eu quero fazer. Para esse aluno, ele tem mais essa oportunidade aqui. Adquirir por R$30 um pacote com 120 questões estilo CESP, que serão 6 maratonas, cada uma com 20 questões. Então fica a dica, se você acha que vale a pena, adquira, porque R$30 é um valor bem pequeno, tá certo? E você com certeza vai ter um ganho de qualidade ainda maior na sua preparação. Beleza? Vamos em frente. Sexta questão. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação na forma prevista na legislação específica e peculiar. Tá certíssimo, pessoal. Tá perfeito. Vem comigo, preparamos também um esquema muito bacana para você observar exatamente o conselho de justificação. Olha aqui, procure no artigo 60 o que é o conselho de justificação. Quem é que está sujeito a ele? Está aqui, ó. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação na forma prevista na legislação específica e peculiar. Ao ser submetido a conselho de justificação, quem, pessoal? Oficial. Será automaticamente afastado do exercício de suas funções conforme estabelecido na lei específica e peculiar. Olhe mais um detalhe, pessoal. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação. É assim que funciona. O oficial que é considerado presumivelmente incapaz, ele vai ser submetido ao Conselho de Justificação. O Conselho vai emitir um parecer, tá certo? Vai dizer se é realmente incapaz ou não. E aí vai evoluir o processo para quem? Para o Tribunal de Justiça, que vai julgar esses processos oriundos do Conselho de Justificação. Tá certo, pessoal? Mas, como vocês estão assistindo aula com a equipe da Loja do Concurseiro, isso já responde à questão, mas nós vamos além. Além de falar desse conselho, vamos falar do próximo, que é o Conselho de Disciplina. Antes, observe, o Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da reserva remunerada e reformados. Então, veja, antes da gente falar do Conselho de Disciplina, você não pode esquecer isso. O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da reserva remunerada e reformados. Beleza? Olhe lá agora o Conselho de Disciplina. Artigo 61. É meio lógico. Se o oficial tem a ver com o Conselho de Justificação, Conselho de Justificação é para quem? Oficiais presumivelmente incapazes. E o Conselho de Disciplina, pessoal, que está aqui no artigo 61, é para esse pessoal aqui, ó, o aspirante oficial, bem como praças com estabilidade assegurada. Elas sendo presumivelmente incapazes de permanecer policiais militares na ativa, serão submetidas a Conselho de Disciplina. Então, para quem é que o Conselho de Disciplina serve? Para quem é que pode ser submetido ao Conselho de Disciplina? Aspirante oficial da Polícia Militar e praça com estabilidade assegurada. Oficial, Conselho de Justificação. Aspirante, praça com estabilidade assegurada. Conselho de Disciplina. Cuidado só com um detalhe. Se ele falar em praças sem estabilidade, não tem nada a ver com o Conselho de Disciplina, ok? O aspirante e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidas a Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo.
Compete ao Conselho Superior de Polícia julgar, em última instância, os processos oriundos do Conselho de Disciplina. Fazendo uma analogia, lembra da tela anterior? Conselho de Justificação emitia um parecer, evoluía para o Tribunal de Justiça, isso com o oficial. Com aspirante ou com a praça com estabilidade assegurada, o Conselho de Disciplina emite o seu parecer e ele evolui para quem, pessoal? O Conselho Superior de Polícia fazer esse julgamento. Beleza? Revisamos o Conselho de Justificação e também de Disciplina. Tá aqui, ó. Para fechar, não poderia ser diferente, por analogia. Se o Conselho de Justificação serve para os oficiais da reserva remunerada e para os reformados, o Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças da reserva remunerada e reformados. Beleza? Tranquilo? Fechamos isso. Vamos para a questão de número 7. Constitui-se um direito dos policiais militares, entre outros, nas condições ou nas limitações impostas pela legislação e regulamentação específica e peculiar, garantia de vaga para seus filhos no colégio militar, caso seja promovido pelo critério pós-mortem, ou seja, após a morte. Está certíssimo o item 7. Você observa aqui no artigo 62, são direitos dos policiais militares. Inciso 3, nas condições ou nas limitações impostas pela legislação e regulamentação específica e peculiar. Letra P, a linha P, garantia de vaga para seus filhos no colégio militar, caso seja promovido pelo critério pós-mortem. Esse item, essa alínea, foi acrescida pela Lei 10.497 de 2016. Não é tão longe assim essa lei, né? É bem atual. Amigos, então, muitíssimo obrigado. Você que nos assistiu, você que teve a paciência de ficar até agora, a gente já fica muito feliz porque denota que você realmente quer passar. Não adianta só achar que vai passar estudando, lendo um pouquinho, vendo poucos vídeos, não. Quanto mais você lê, mais você tem que ler. Quanto mais você vê vídeos, mais você tem que ver vídeos. Ah, mas eu estou num curso presencial em São Luís, eu estou num curso presencial em Imperatriz, em Balsas, em Caxias, não importa. Mas você pode agregar ainda mais com o curso da Loja do Concurseiro, com o pacote de maratonas, com eventos presenciais. E aí você vai cada vez mais chegando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto da sua aprovação. Tranquilo? Meus amigos, fica a dica. Deixe seu like, sugira, critique, comente a nossa aula, tá certo? Comente a nossa aula. Eu vou olhar bastante para os seus comentários, prometo. E peço o seguinte, peço que você deixe aí embaixo também a sua análise das questões, quantas você acertou, quantas você errou. Um abraço em todos vocês do fundo do coração. Fique com Deus, até a próxima. Bons estudos e fé na missão.